A gente está vendo uma verdadeira revolução na forma como a ciência entende o autismo. Aquela ideia de um espectro único, sabe? Tá dando lugar a uma visão muito mais rica, muito mais complexa, baseada em descobertas biológicas impressionantes. Ok, então para a gente entender essa história toda, vamos seguir um caminho. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no modelo atual. Depois, vamos mergulhar no quebra-cabeça que é a biologia por trás disso. Em seguida, vem a grande descoberta que mudou tudo. E por fim, o que isso realmente significa para o futuro. Bom, para começar, vamos só relembrar o conceito que todo mundo já conhece, o do transtorno do espectro autista, o TEA, que é como ele é definido clinicamente hoje em dia. Hoje em dia, o diagnóstico oficial do TEA se baseia no que a gente consegue observar, em comportamentos. Basicamente, estamos falando de desafios na comunicação social e de padrões de comportamento que são mais restritos, mais repetitivos. E é interessante pensar que esse conceito de espectro é até que bem recente, sabia? Antes de 2013, existiam vários diagnósticos separados, como o transtorno autista e a síndrome de Asperger. O que o DSM-5, que é o manual de diagnóstico, fez foi juntar tudo isso debaixo de um grande guarda-chuva, o transtorno do espectro autista. E aqui está o ponto central. Esse espectro todo é definido unicamente pelo comportamento, não pela biologia. E essa lacuna sempre foi um desafio gigantesco para a ciência. Afinal, como é que se trata uma condição com tanta variedade usando uma abordagem única para todo mundo? É aí que a gente chega no grande dilema. O diagnóstico, que é mais simplificado e baseado no comportamento, simplesmente não reflete a complexidade imensa que existe por dentro, na biologia. O que se vê por fora não conta a história toda. E para decifrar esse mistério, os cientistas estão usando um arsenal de tecnologias de ponta. A gente está falando de análises genéticas super avançadas, neuroimagem para mapear o cérebro e até mesmo cultivo de mini-cérebros em laboratório para estudar o desenvolvimento dos neurônios. E só para ter uma ideia do tamanho desse universo genético, pensa só. Pesquisas bem recentes já identificaram mais de 230 novos genes ligados ao autismo. Isso mostra que a base biológica é muito mais variada do que se imaginava. Ficar por dentro de avanços como esses é fascinante, e para quem se interessa em mergulhar mais fundo nesses assuntos sobre cérebro, mente e comportamento, o canal NPD é uma fonte incrível. Fica aí a sugestão. Pois é, toda essa complexidade biológica acabou sendo a chave que abriu a porta para uma descoberta que, em 2025, mudou completamente o jogo. Vamos ver o que aconteceu. Isso tudo leva a gente a se perguntar, né? Se a biologia por trás é tão diversa, será que o autismo pode ser mesmo uma condição única, uma coisa só? E a resposta que veio de pesquisas super importantes foi um sonoro e definitivo não. O autismo não é uma coisa só. O ano de 2025 foi um verdadeiro divisor de águas. Foi marcado por uma série de avanços que redesenharam o mapa da pesquisa, desde a identificação de subtipos biológicos até novas iniciativas de pesquisa com investimentos pesados e resultados super promissores. A grande sacada foi esta. Usando dados de mais de 5.000 crianças, os pesquisadores de Princeton e da Fundação Simons encontraram não um, mas 4 subtipos biologicamente distintos. Cada um tem sua própria assinatura genética, suas próprias características biológicas, seu próprio perfil médico. Isso significa que 2 pessoas com um diagnóstico comportamental parecido podem ter, na verdade, biologias completamente diferentes por baixo da superfície. E claro, essa descoberta não é só uma curiosidade acadêmica, ela muda tudo. Ela abre as portas para uma abordagem de tratamento totalmente nova, que a gente chama de medicina de precisão. A medicina de precisão é basicamente o fim daquela ideia de um tratamento serve para todos. A ideia aqui é olhar para cada indivíduo, para os seus genes, para o seu subtipo biológico e desenvolver tratamentos que sejam feitos sob medida. E como isso funcionaria na prática? O caminho é bem claro. Primeiro, se identifica o subtipo da pessoa. Depois, se cria um modelo personalizado das células cerebrais dela. E por fim, se testam intervenções e medicamentos específicos nesse modelo para ver o que funciona melhor para aquele perfil. E o objetivo final, como a Autism Science Foundation resumiu perfeitamente, é garantir que a pessoa certa receba o tratamento certo na hora certa. É o fim da era da tentativa e erro, de ficar testando no escuro. No fim das contas, a chave para todos esses avanços é entender cada vez melhor o cérebro. E se esse é um assunto que desperta a sua curiosidade, o canal NPD explora esses temas com muita profundidade. É uma ótima maneira de se manter em dia com o que há de mais novo
Essa mudança de um único espectro para muitos subtipos distintos é uma das maiores transformações que a gente já viu nessa área. Ela abre um futuro cheio de novas possibilidades. E a grande pergunta que fica no ar é: como é que essa revolução vai, de fato, impactar e transformar a vida das pessoas no espectro e de suas famílias?